Filipenses. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo 1 do capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 1 em diante. Eu vou ler os versículos iniciais, depois nós vamos seguindo, acompanhando o texto. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por esta passagem, ó Deus das Escrituras, por essa porção da Tua Palavra. Queremos Te agradecer pelo testemunho do apóstolo Paulo, ó Deus, que foi instrumento em Tuas mãos, ó Pai, para que tantas vidas fossem alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho. E nós queremos, ó Deus, Te pedir que Teu Espírito Santo nos conduza na medida em que nós lemos esse capítulo, meditamos nesses textos tão significativos, tão importantes para as nossas vidas. Ó Pai, vem nos conduzir, nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessas últimas semanas a gente tem conversado aqui entre os irmãos sobre esses imensos desafios que a igreja evangélica, a igreja cristã tem enfrentado em nossa sociedade. O que a gente observa é que, infelizmente, na estrutura maior da sociedade existem líderes intelectuais, políticos, pessoas de influência nas mais diversas áreas que declararam literalmente uma guerra à fé cristã. Aquilo que antes parecia uma coisa improvável, hoje em dia é visível. E muitos deles não escondem que eles estão fazendo isso. E quando a gente para pensar, o que significa seguir a Jesus, o que significa viver a verdade do Evangelho no mundo em que nós estamos. Alguns deles não dizem que estão em guerra, mas que ao mesmo tempo aproveitam todas as oportunidades para lançar dúvidas em relação à verdade do Evangelho, para questionar a nossa maneira como nós enxergamos a nossa vida. Em alguns lugares isso está se intensificando e se transformando literalmente em perseguição. Mas nós estamos vendo algo significativo, que é diversos intelectuais do século XIX, do século XX, eles disseram que o cristianismo, o Evangelho de Cristo, ele é prejudicial para a sociedade humana. E por isso é por isso que de todas as formas possíveis, os valores cristãos eles devem ser removidos da sociedade. E nós chegamos a um ponto hoje em dia em que isso se tornou tão sério que algumas pessoas hoje assumiram isso como uma causa. A causa de desconstruir a herança judaico-cristã na sociedade. Em alguns lugares isso é muito mais intenso, como a gente vê, por exemplo, lá no Oriente, não na terra dos meus ancestrais, nos vizinhos, mas também a gente vê em todos os segmentos da sociedade. E, meus irmãos, eu sei que isso produz muita inquietação de diversas formas, e eu confesso que houve momentos como pastor, eu dizia assim no meu coração: não, vamos pregar o Evangelho, vamos viver a nossa vida e não vamos nos preocupar com isso. Mas o fato é que hoje, quando eu vejo que os meus filhos estão sendo vistos como um alvo que precisa ser alcançado, e que eles vão ser submetidos sistematicamente ao ensino para roubar do coração deles aquilo que nós temos ensinado, a partir daí isso é um problema pessoal. A partir daí nós não estamos mais falando sobre questões de ideias, ideologias. Isso me faz lembrar de um professor em algum lugar deste Brasil, em Campina Grande, que disse que a alegria dele era roubar a fé dos crentes. Os alunos de primeiro ano nas ciências sociais, o prazer que ele tinha era pegar esses crentes e desconstruir a fé. A primeira declaração dele é: a fé é a muleta dos fracos. E eu vou ajudar esses jovens a perceber o que é isso. E aí você vê nós que educamos os nossos filhos e nós cremos na verdade do Evangelho.
Nós cremos que através de Cristo há salvação, há perdão de pecados, a vida eterna. Nós cremos que Deus constituiu a família como seu propósito. Nós cremos que através da verdade do Evangelho, as nossas vidas são transformadas em todas as áreas. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que há pessoas que estão dizendo: nós vamos pegar o seu filho e nós vamos roubar ele de você. E nós vamos transformar dele um revolucionário. Algumas pesquisas mostram que uma média de 50% a 60% dos jovens cristãos estão abandonando a fé, abandonando a igreja no momento que entram na universidade. E por que eu estou dizendo isso? Para mostrar claramente que existe um esforço sistemático. Eu diria assim o seguinte: ok, você pode não concordar com o cristianismo, mas nos deixa em paz. Deixa a gente crer, deixa a gente viver, deixa a gente ensinar os nossos filhos. Por que vocês têm que olhar para eles e dizer: a gente vai conseguir arrancar esse obscurantismo, essa visão arcaica, e a gente vai conseguir fazer de você uma pessoa diferente? Olha, meus irmãos, por que eu estou fazendo isso num púlpito? E eu gostaria, de poder falar outras coisas, mas eu tenho conversado com muitas pessoas. A situação que nós estamos vendo hoje é uma coisa que eu não imaginava que nós estaríamos vendo em nossa época. E aqui, meus irmãos, dito isso, eu não vou entrar em outras áreas, só quero dizer uma coisa: vamos lutar pela verdade do Evangelho, vamos lutar pela fé evangélica, vamos batalhar diligentemente pela fé que o Senhor nos entregou, vamos acreditar de todo o coração na verdade de Deus, e nós vamos lutar por isso. Nós vamos lutar por isso, fortalecendo a nossa fé. Nós vamos lutar por isso, ensinando e pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Nós vamos lutar por isso, conhecendo mais a Deus e nos fortalecendo na presença do Senhor, para que mais vidas possam conhecer a Jesus e possam ser transformadas pela graça do Evangelho. Nós vamos lutar para que estas vidas que hoje estão mergulhadas no pecado, na imoralidade, na violência, nas drogas, possam ser libertos e transformados e possam conhecer a paz em Jesus e possam experimentar a verdadeira alegria que Jesus dá quando há a verdadeira salvação. Você percebe que esse tipo de luta pelo Evangelho é isso que nós encontramos aqui. A luta pelo Evangelho. Estava conversando com os homens, no nosso encontro de homens ali, não é, que eu sou descendente de asiáticos, né? Eu acho que é óbvio. Mas, e lá na terra dos meus ancestrais, tinha a questão dos samurais. E uma coisa que eu estava dizendo para os homens: gente, vocês veem aqueles filmes com aquelas máscaras e aquelas armaduras, aquelas coisas todas, sabe? Os samurais, de forma geral, tinham a minha altura. Eu acho que isso não é muito assustador, né? Eu chego no lugar, minha altura. Mas eles tinham algo que eu acho impressionante. Eles tinham uma absoluta lealdade ao seu Senhor. E era uma coisa tão séria que, se você desonrasse a lealdade ao seu Senhor, você deveria cometer suicídio. Seppuku, cortar o estômago, cortar o abdômen em L, não é? E depois o oficial cortar a sua cabeça por uma questão de honra. Para eles, a lealdade ao Senhor era a coisa mais sagrada que havia. E se você quiser entender um pouquinho mais disso, você pode pegar um filme de fantasia japonês chamado 47 Ronin. É fantasia, né? Feitiçaria, essas coisas, mas tem uma questão interessante: a ideia da absoluta lealdade ao seu Senhor. E quando eu ouço muitas vezes pessoas dizendo assim: eu gosto demais da cultura japonesa, ela sabe, aquela pessoa muito disciplinada, pessoa muito correta, essas coisas todas, eu digo assim: eu gosto em parte, porque não é bem assim. A história é mais feia do que você pode imaginar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós, como cristãos, temos um Senhor. É o Senhor Jesus. A palavra Senhor do grego, Kyrios, era a mesma palavra usada para o imperador. E é por isso que quando Jesus começou a pregar o Evangelho, chamar discípulos para si, ele estava chamando para um compromisso de absoluta lealdade a Ele. Jesus estava dizendo: quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la. Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O chamado de Jesus era um chamado radical. Jesus não estava dizendo, quem quiser caminhar comigo, vamos passear e conhecer as coisas. Ele estava dizendo, segue-me. E a minha pergunta é, se nós, hoje, pudéssemos olhar pessoalmente para o Senhor Jesus, seríamos seus discípulos? Se você ouvisse dos lábios do próprio Senhor, siga-me, você estaria pronto? Porque talvez você quereria negociar com o Senhor, dizendo, deixa eu terminar minha faculdade, deixa eu casar primeiro, deixa eu ter meu primeiro filho, deixa eu fazer meu cruzeiro na Europa. Mas Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Siga-me. Agora, por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta preso, com a possibilidade de ser executado pelas autoridades, e ele estava ali por causa do Senhor Jesus. Porque o Império Romano não aceitava a ideia de que este homem pudesse jurar lealdade a Jesus Cristo e não ao imperador. E esta foi uma questão que desencadeou um processo de violenta perseguição que se espalhou pelo império. Porque os cristãos, eles diziam, nós aceitamos a autoridade do imperador, mas só Jesus é Senhor. E o imperador não podia admitir isso, porque o culto ao imperador estava espalhado pelo império. E estátuas eram espalhadas e você tinha que fazer referência à estátua do imperador, chamando ele do Deus vivo. E agora, os discípulos estavam dizendo, nós somos cidadãos e nós vamos obedecer às autoridades, mas nós não podemos nos curvar diante de César, porque só Cristo é o Senhor. Você vai para Filipenses capítulo 2 lá na frente, diz, Paulo dizendo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa consciência que ele tinha de ser cidadão do reino dos céus é que levou ele para a cadeia. Porque se ele dissesse, olha, gente, eu desisti, eu vou voltar para a minha vida, vou fazer tendas, vou voltar para Jerusalém, vou estudar teologia, o pessoal, tudo bem. Mas Paulo disse, de jeito nenhum. No momento em que eu sair daqui, eu vou continuar pregando o Evangelho e vou continuar afirmando Cristo é o Senhor. É por isso que quando Paulo escreve a esses irmãos, ele está exortando aqueles irmãos a que eles não fiquem desanimados pelo fato de ele estar preso. O maior apóstolo, o homem mais usado por Deus, ele estava preso. E algumas pessoas estavam dizendo, e o que vai ser de nós agora? O Evangelho precisa ser pregado. E o apóstolo Paulo, ele diz que tem orado por aqueles irmãos e tem intercedido, e ele agradece ao Senhor pela cooperação daqueles irmãos, pela causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E ele diz, eu sou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu acho interessante que Paulo estava preso, havia a possibilidade dele ser executado, mas ele estava grato, e ele estava feliz. E ele estava reconhecendo a obra de Deus na vida daqueles irmãos. E estava agradecendo porque aqueles irmãos estavam cooperando, estavam pregando o Evangelho. E aqui está a primeira questão, meus irmãos, que alegra o coração do apóstolo Paulo. É quando os verdadeiros discípulos de Cristo estão lutando pela causa do Evangelho. Realmente acreditam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora estão prontos a assumir o compromisso. Eles estavam tristes, mas o apóstolo Paulo, não se preocupem. Pelo que eu estou vendo na vida de vocês, vocês têm todos os sinais de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar, ele vai terminar. Eu agradeço a Deus que na minha adolescência, quando eu conheci Jesus, recém-convertido e muitas lutas, fui conversar com o meu pastor e ele me disse, Jorge, ele me chamava de Jorginho, na verdade. Jorginho, Deus nunca deixa a sua obra pela metade. Eu nunca me esqueci disso. Porque naquele momento eram tantas lutas, tantas dificuldades. E hoje eu estou aqui, eu olho para trás, eu agradeço a Deus por aquela palavra, porque Deus é fiel.
A gente pode passar pelos vales, pelos montes, pelos desertos, pelas tempestades, mas o Senhor está conosco e Ele vai completar aquilo que Ele iniciou em nossas vidas. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois sois participantes da graça comigo. Veja bem, meus irmãos, o Paulo estava preso, mas ele estava dizendo: defenda o Evangelho comigo, compartilhe o Evangelho comigo. E aqui está, meus irmãos, uma das questões mais importantes quando a gente pensa sobre o nosso relacionamento com o Evangelho nós estamos prontos para defender o Evangelho? Observe, não é que a defesa do Evangelho nem sempre é uma questão filosófica e técnica, como a gente vê muitas vezes. Muitas vezes, como Pedro disse, que nós estamos prontos para dar razão da esperança que existe em nós. O apóstolo Paulo diz: eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Mas sabe aquela descoberta, meus irmãos? A defesa mais poderosa do Evangelho é a vida do Evangelho em nós. É quando pessoas podem perceber que a graça de Deus de fato nos transformou, que Cristo está vivo e que Ele é poderoso, e é que as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que esse milagre aconteceu em nossas vidas. Quando isso acontece, o maior argumento que existe é vidas transformadas. A gente pode ter argumentos intelectuais, científicos e todas as outras coisas, mas quando as pessoas podem olhar para nós e podem perceber que a graça de Deus realmente nos transformou, isso é uma grande defesa do Evangelho. Por outro lado, se nós afirmamos o Evangelho, mas contradizemos o Evangelho por nossa vida, isso causa o efeito oposto. E o apóstolo Paulo em Romanos disse que os judeus, eles escandalizavam o nome de Deus por causa da forma como viviam. E hoje em dia existem muitas pessoas que dizem ser evangélicas, mas não demonstram essa convicção da verdade do Evangelho e lealdade ao Evangelho. O que a gente observa hoje é um número imenso de pessoas que dizem ser evangélicas, mas nos negócios são pessoas que não têm ética, nos relacionamentos, envolvidos com imoralidade, com corrupção, com maldade, e essas pessoas dizem que são crentes. E é isso que eu tenho, meus irmãos, dito. Nós precisamos dizer claramente que evangélico é aquele que foi transformado pelo Evangelho. Não é uma questão de pertencer a uma placa de uma denominação, mas é o fato de que a sua vida foi transformada pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ser evangélico é muito mais do que fazer parte de uma igreja local. Ser evangélico é ter sido transformado pelo poder do Evangelho. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele tinha essa afeição por todos aqueles irmãos que haviam sido transformados. E agora veja a oração que ele faz. As orações do apóstolo Paulo nos ensinam muito sobre o que nós devemos pedir. Também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Meus irmãos, eu estava pensando, hoje em dia nós vivemos uma vida assim de muito individualismo, cada um vivendo a sua vida, mas o verdadeiro Evangelho une. O Evangelho nos coloca perto uns dos outros, nos apoiando uns aos outros, levar as cargas dos outros, orar uns pelos outros, chorar uns com os outros. Isso é um tipo de coisa que só pode acontecer no contexto da comunidade. E hoje nós estamos vendo a nova geração dos desigrejados que dizem: eu não preciso de igreja. Eu quero dizer, gente, nós precisamos de igreja. Igreja é formada por pessoas imperfeitas, num processo de crescimento espiritual, que estão se apoiando mutuamente. Se alguém diz: não, é que eu estou procurando a igreja perfeita. No dia que você chegar lá, aquela igreja vai deixar de ser perfeita. Mas, sabe, quando a gente para pensar nisso, é algo tão especial da gente poder caminhar uns com os outros. E amar, e perdoar, tolerar, aceitar, sabe? E tem alguns irmãos que parece que tem o dom da irritação mesmo, eles estão seguinte, né? Mas é uma questão de comunhão e de convivência. E a partir daí nós experimentamos verdadeiro amor na prática. É fácil amar quem a gente gosta, é fácil amar quando está tudo dando certo. Mas no meio das lutas e dificuldades, nós perdoamos,
aceitamos e amamos. Que esse amor aumente mais e mais. Para quê? Para que a gente possa provar as coisas excelentes. Você já ouviu falar, né, de que existe uma diferença entre o bom e o excelente. Não é bom, mas o excelente é muito melhor do que o bom. E às vezes nós escolhemos o bom e deixamos de escolher o excelente. Aprovar as coisas excelentes significa escolher as coisas que Deus valoriza, aquilo que Deus quer. E, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu não tenho nenhum problema em relação a gente ler bons livros, ou assistir bons filmes, ou ter contato com a cultura. Mas eu fico pensando assim comigo. Será que está correto? É excelente nós pegarmos 24 horas do nosso tempo numa maratona de uma série, se nós não conseguimos ler 24 capítulos da Bíblia? O que é mais excelente? O que é mais produtivo? O que fortalece mais a nossa alma? E não sei se você percebe, se eu digo, não, eu sou uma pessoa madura, eu não tenho problema com a questão cultural, mas ao mesmo tempo não sente a necessidade de transformar na sua mente pela meditação da palavra de Deus, então isso é um problema muito mais sério. Porque aquilo que você joga na sua mente é aquilo que você pensa, é aquilo que você fala, é aquilo que você faz. Ou você acredita que se você jogar um tipo de conhecimento, de alguma forma, alguma coisa vai acontecer e vai ser transformado em coisas boas. O apóstolo Paulo lá na frente de Filipenses diz: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu tenho um desafio para vocês, de assistirem menos séries e lerem mais a Bíblia. Pense nisso. Veja bem, 2 horas é suficiente para você ler 20 capítulos da Bíblia. Não é tão emocionante quanto Guerra nas Estrelas, mas pode ser muito mais transformador a longo prazo na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração, nos nossos pensamentos, sentimentos. E eu quero perguntar, o que é excelente para você? O que realmente é importante? Para sermos sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. O dia de Cristo está chegando. Muitas pessoas não acreditam nisso, não? E o fato é que cada dia que passa, lembre-se disso, é um dia que você está mais perto de ver Jesus face a face. E a pergunta é, como então vamos viver cada um desses dias? Aliás, não existe nenhuma garantia que não vai ser hoje. Pastor, vira essa boca para lá. Eu posso garantir para você que não vai ser hoje? Hein? Posso? Isso me faz lembrar de uma médica, né, quando há um problema respiratório de desvio de septo, né, fiz uma cirurgia e a médica disse assim: o senhor sabia que pode morrer a qualquer momento? Existem alguns médicos assim que eu acho que deveria fazer curso de inteligência emocional para conversar com a gente, porque eu vou dormir, a médica acabou de dizer que eu posso morrer a qualquer momento. O fato é que isso é verdade, quer você tenha ou não desvio de septo, não é verdade? Qual é a distância? Uma batida do coração. Toda vez que eu viajo, meus irmãos, isso me faz lembrar, né? Quantos de vocês aqui já passaram por situações de risco na estrada e coisas do tipo assim, que foi por um triz, podia ter acontecido Sabe, quando eu paro para pensar que ainda que eu seja cuidadoso na direção, algum doido pode ter saído de um bar lá no meio do canavial e dizer assim: vou pegar a estrada. E pode ser que eu me encontre com ele. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: cada dia que passa é um dia que nós estamos mais próximos. Portanto, ou se Jesus vem para nós, ou nós vamos para Ele, está chegando perto. Portanto, o que nós devemos pedir ao Senhor? Que nós sejamos cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A vontade de Deus é que a nossa vida seja frutífera, que através dos nossos dons e talentos, vidas sejam abençoadas, que pessoas possam dar testemunho que através da sua vida, elas conheceram o Evangelho e foram edificadas e fortalecidas. Esta é a vontade de Deus.
Eu creio que uma coisa muito triste é uma árvore frutífera que só produz folhas. Mas a Bíblia diz que se você é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, você é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Se fosse para terminar hoje, qual teria sido o seu legado? Quando a gente vai para um velório, sempre é muito difícil. E ali, aquele momento das palavras, as pessoas dizem: a pessoa que partiu foi uma pessoa importante. E ela deixou um legado, deixou uma marca. A pergunta é: se terminasse hoje, qual seria esse legado? Em que a sua vida impactou a vida de outras pessoas? Em que seus dons e talentos foram instrumentos de Deus para deixar uma marca na vida delas para sempre? Porque é uma coisa muito triste você terminar a sua vida e olhar para trás e perceber que a sua vida foi infrutífera. Algumas pessoas são tão egoístas quanto o mar morto, que recebem água lá das alturas para o vale, nada sobrevive. Mas a água que desce pelo Jordão rega os vales e produz muitos frutos. Que nós queiramos ser o Rio Jordão e que a nossa vida seja instrumento nas mãos de Deus, para que outras vidas possam dizer: obrigado por sua vida, Deus usou você. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que aconteceram têm contribuído para o Evangelho. Aqui não vou me deter muito. O que acontece? Paulo estava preso, o irmão estava dizendo: Paulo, e agora? Você não vai poder mais pregar? E ele disse: olha, tem uma novidade. O pessoal da guarda pretoriana está recebendo a Jesus aqui. O fato é que quando você crê no progresso do Evangelho, mesmo nas circunstâncias mais adversas, você percebe Deus agindo. E às vezes a gente reclama das situações e circunstâncias, mas nas circunstâncias mais adversas Deus faz a sua obra, e o nome dele é glorificado, e você se alegra. E portanto o apóstolo Paulo estava dizendo: não se entristeçam por mim. É lógico que algumas pessoas estavam pregando, quando Paulo estava preso, o pessoal dizia: vamos aproveitar agora que ele não está aqui, a gente vai pregar, não é? Por uma questão de inveja. Uma coisa muito triste, mas havia aqueles que faziam por boa vontade. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, com isso me regozijarei. Nossa maior alegria é saber que Cristo está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado. C.S. Lewis, pensador cristão, disse: se o Evangelho não é verdadeiro, ele é totalmente irrelevante. Vai embora, vai para casa, vai fazer outra coisa. Se o Evangelho é verdadeiro, ele é infinitamente relevante e merece a nossa total dedicação. Ele só não pode ser mais ou menos relevante. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, no final, falando sobre a ressurreição de Cristo: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vai viver a sua vida. Mas se ele ressuscitou, meus irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, compensa servir ao Senhor Jesus. Eu acho que Deus estava querendo dizer isso para mim hoje. E quando nós pensamos nessa perspectiva, nós ficamos felizes, nós ficamos alegres, não é? E o apóstolo Paulo diz, mas ele estava dizendo: mas Paulo, se você morrer, o que vai acontecer? Ele estava dizendo: se eu morrer, eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quando nós conhecemos a verdade do Evangelho, não existe nada que possa nos derrotar efetivamente. Não estou falando desse tipo de triunfalismo de veia, falando da verdadeira vitória. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se depois de tudo Paulo vai para o tronco e a cabeça dele é decepada, ele foi derrotado? Não. Porque no momento que ele fechou os olhos para esta vida, ele abriu os olhos na presença do Senhor e já desfruta
do amor infinito de Cristo. E isso é incomparavelmente melhor. E ele diz, agora eu estou dividido. Eu fico ou eu vou? É melhor ficar para o vosso progresso na fé. E aqui está, meus irmãos, uma verdade extremamente importante. A única razão que justifica a permanência do cristão nesta vida ainda é o serviço pelo Evangelho. Entende o que eu quero dizer? Não é dinheiro, não é fama, não é sucesso, não é bem-estar, nada disso. A única coisa que justifica a nossa presença aqui é o Evangelho. Se você já tem a certeza da salvação, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas o fato é que existem muitas pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. Portanto, é melhor ficar para que essas pessoas também possam ter a oportunidade e possam ser alcançadas. Se você colocou o seu coração nesta vida, você colocou o seu coração no lugar errado. Porque esta vida passa, os seus desejos e tudo mais. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É necessário ficar. Por isso, meus irmãos, verso 27 para a gente concluir. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Você já viu, né, que as famílias, muitas vezes famílias tradicionais dizem, você é um Moura, você é um Silva, ou coisa assim, você vai ter que viver à altura do nome da sua família. Lá na terra dos meus ancestrais era muito forte, você faz parte do quê? Do clã Noda? Gente, o clã Noda, você vai ter que honrar, você faz parte do clã Noda. Sabe essa questão de viver à altura, né, do seu status? O apóstolo Paulo, ele era cidadão romano e ele tinha muitos direitos, inclusive de morrer por decapitação, porque era romano, ao invés de crucificação. Mas ele está dizendo, meus irmãos, nós somos cidadãos de uma pátria superior. É a nossa pátria celestial. E nós devemos viver de forma digna do nosso rei. No século XVII, Oliver Cromwell, na Revolução Inglesa, no epitáfio está escrito, só Cristo é rei. Nenhum homem nessa terra é rei, só Cristo é rei. Ele é rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, ele está realizando a sua obra, ele vai terminar aquilo que ele começou, e a ele nós devotamos absoluta lealdade, dedicação e amor até o fim. Não homens. Homens Deus pode usar, mas Cristo é o Rei. E é por isso que nós dizemos, viva de forma digna do Evangelho de Cristo. Lute pela fé evangélica. E lutar pela fé evangélica significa denunciar o erro, a mentira, o engano e proclamar a verdade do Evangelho. E nós precisamos estar unidos. Meus irmãos, deixa eu só compartilhar com vocês. Os irmãos sabem que eu faço parte de uma tradição, né, chamada reformada, né? Eu sou reformado. Porque eu acredito, né, que a reforma protestante, ela chegou muito próxima daquilo que a Bíblia ensina sobre a verdade do Evangelho, ok? Mas uma coisa que eu devo dizer é que nós não devemos ser definidos por reformado, calvinista, arminiano. Nós devemos ser definidos por evangélicos, porque nós queremos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, nós lutamos pelo Evangelho. Vamos lutar juntos pela fé evangélica. A gente pode ter diferença em relação a algumas coisas. O batismo é com muita água, pouca água, água pela metade, a gente pode conversar sobre isso. Mas mais importante é pregar o Evangelho de Cristo. E nesse sentido, meus irmãos, nós estamos juntos com os nossos irmãos. Que Deus não permita que a gente possa se dividir, se afastar por questões secundárias. E que ainda que a gente não concorde com tudo, mas nós devemos lutar juntos pela fé evangélica. Especialmente numa época em que a gente vê a proliferação de tantos ensinos errôneos, tantas filosofias prejudiciais.
nós precisamos estar juntos. E não fique intimidado. Às vezes o adversário ele pode ser assustador. Pense no Império Romano. Pense hoje uma estrutura na sociedade onde muitas pessoas vão olhar para você como inimigo. Jesus disse: o mundo vos odeia, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aliás, Paulo diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido mais cedo ou mais tarde. Por quê? Para eles, meus irmãos, isso é prova evidente de perdição. Nós queríamos a sua salvação. Mas se eles insistem em pregar e ensinar o erro, a imoralidade, a depravação, a degradação contra as verdades do Evangelho, nós precisamos lembrar aquilo que o homem semear, isso ceifará. Biblicamente falando, essas pessoas já estão ceifando pela própria vida que vivem, já estão colhendo o resultado dessa vida. Mas o fato de nós sofrermos por Cristo é sinal de salvação, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Você sabia que sofrer por Cristo é uma graça? Agora eu quero dizer, não sofra pelo pecado, não sofra pela negligência. Existem algumas pessoas que dizem ser evangélicas, são preguiçosas, responsáveis e no trabalho e tudo mais, o patrão dá uma bronca, diz: estou sofrendo por Jesus. Não, está sofrendo porque é um mau empregado. Essa é outra coisa. Mas quando você realmente é leal ao Senhor Jesus, ao Evangelho, pode ser que você tenha que negar oportunidades promissoras por causa de Jesus. Pode ser que você seja acionado na justiça por defender as verdades do Evangelho. Pode ser que você seja rejeitado na sua própria família, como Jesus disse: os inimigos serão da própria casa. Mas uma coisa que nós podemos lembrar é isso: essa é uma graça que o Senhor nos deu, e está chegando o dia em que a luta vai terminar. Enquanto isso, a luta está sendo travada. Estava falando com os irmãos, o grupo dos homens, né? O apóstolo Paulo disse em outro lugar: portai-vos varonilmente. E hoje em dia a gente não usa muito essa expressão, né? Tem até não sei se é muito da bandeira que diz, homem varonil, né? Hoje nós precisamos de coragem para assumir a nossa identidade, confessar o Evangelho e aceitar as plenas implicações do que significa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos ser varonias no sentido que, a despeito de que tudo que as pessoas vão dizer, nós vamos afirmar: eu sei quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Nós vamos orar por aqueles que disseram: nós queremos ver o fim de vocês, e vamos orar por sua salvação, para que sejam alcançados, transformados, perdoados, e possam fazer parte daquela multidão, naquele grande dia, redimidos pelo sangue do Cordeiro, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Por isso, meus irmãos, não é hora de dormir, não é hora de esperar que as coisas aconteçam. Esse é o momento de dizer: eu sou do Senhor Jesus, Ele é meu, eu estou comprometido com o meu Senhor, Ele é o meu Rei, a Ele eu sirvo, a Ele eu dedico a minha lealdade até o fim. E que Deus me dê a graça de saber como eu vou fazer isso. Quais as decisões que eu preciso tomar, quais as prioridades que eu preciso reformular, quais os planos que eu tenho que fazer, para que depois de tudo nós possamos, lá no final, quando o Senhor estiver diante de nós, que o Senhor diga: vem, amado meu, para o reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Meus irmãos, que Deus nos dê sabedoria e nos dê graça, e que lutemos juntos pela fé evangélica.
Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por esse momento de meditação na Tua Palavra. E nós reconhecemos, ó Deus, que o próprio Senhor Jesus disse que o sistema deste mundo realmente odeia o Senhor, odeia a Tua Palavra. Agora, quando nós vemos isso sendo deixado tão claro na boca de tantas pessoas, nós reconhecemos o quanto nós precisamos da Tua graça, Senhor, para que não abriguemos mágoa, ressentimento em nosso coração, mas um verdadeiro amor e um desejo de ver essas vidas alcançadas, salvas, transformadas pelo poder do Evangelho. Que possamos ser cidadãos do reino do Senhor. Cristo é o nosso Rei. A Ele nós servimos. Que, Senhor, através disso o Teu nome seja glorificado e vidas sejam abençoadas, alcançadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Nós pedimos a Deus estas bênçãos e nós te agradecemos em